Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 10 de setembro de 2024. O ditador russo Putin falha novamente nas suas estratégias. E o avanço em Kursk continua, apesar de mais lento, e também o avanço da Rússia é contido nos pontos mais críticos, principalmente em Pokrovsk, diminuíram em muito a velocidade, inclusive estão contidos. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais. Eu chequei, como eu sempre, diversas fontes para fazer esse vídeo de hoje, e eu checo praticamente sempre com as mesmas fontes, mas vou relatar quais são as fontes. Eu peguei informações do Estado-Maior do Exército Ucraniano, de blogueiros russos que dão a visão da Rússia do que está acontecendo, e também da linha de frente, de alguns contatos que eu tenho que estão espalhados aí em algumas posições na linha de frente. Então eu consigo falar com essas pessoas. Então vou dar essas posições sobre o que de fato está acontecendo, uma visão clara e real, sem fake news. Notícias basicamente de ontem, na sua maioria, ou todas elas, né? Em todas elas, as notícias são de ontem. Quero começar com a frente de Kursk. O exército ucraniano continua seus avanços em Kursk. Avanços menores, não com tanta velocidade. Ele avançou ao norte de Kursk. Existe uma resistência, mas muito fraca resistência até agora. Não foi encontrada resistência forte. E a Rússia não fez nenhuma contraofensiva contra as tropas ucranianas, que estão com moral elevado e dá para dizer que não estão cansadas, assim como estão lá no teatro de operações na Ucrânia. Aqui na linha de frente de Kursk está mais tranquilo, vamos dizer assim, e já estão há mais de um mês ali, tanto que a Ucrânia começou a fazer uma rotação dessas tropas. Ela trouxe duas brigadas da região do leste da Ucrânia, que estavam muito exaustas, precisavam de uma rotação, inclusive para ter uma motivação maior e melhor. As tropas em Kursk ali têm uma motivação boa pelos resultados alcançados. Ela trouxe a brigada, número 69, e a brigada K2, que é uma brigada especializada em assalto e ataque. Até estranho, né? Porque agora a Ucrânia está consolidando posições defensivas, ou seja, está se preparando para os russos tentarem tirá-los dali, que até agora não fizeram nenhum movimento para isso. Aparentemente há uma concentração de tropas, mas ainda não fizeram nenhum movimento para isso. Na minha opinião, na minha avaliação, pelo que eu tenho acompanhado, eles estão sem tropas de fato experientes e capazes para fazer isso. Por causa disso não fizeram, e o ditador russo está sendo cobrado por esse erro de avaliação que deixou de acontecer o que está acontecendo em Kursk. Ele quer dar a impressão de que isso não é importante, o que está acontecendo, eles vão tirar mais tarde, mas quanto mais tarde eles vierem, a Ucrânia estará mais consolidada nas posições. Isso aí é um grande problema para a Rússia, em retirar os ucranianos será sem dúvida nenhuma. No teatro de operações, ali na linha de frente do leste da Ucrânia, Pokrovsk e Kurakov são as áreas mais onde os confrontos têm sido mais quentes, já bem mais recentemente. Inclusive elas são próximas uma da outra, quer dizer, não são próximas, você não consegue ver uma outra, né? Aí, assim como as vilas em volta, são alguns quilômetros de distância, mas elas são próximas. Mas houve 147 confrontos na data de ontem, e um a menos, né, do que acho que o Lutse ontem, 148. Mas em Pokrovsk o número desses confrontos diminuiu. Os russos fizeram 33 confrontos nas vilas que estão na frente de Pokrovsk, e em Kurakov, que aumentaram para 47 o ataque nessas vilas, ou seja, é um número bem maior de vilas que foi atacado, mas não foram repelidos em todas elas. Nos últimos 10 dias, eu diria sem medo de errar, inclusive isso foi, estou repetindo aqui o que falou o comandante do exército ucraniano, o general Alexander Syrskyi, de que nos últimos 10 dias a Rússia não ganhou 1 metro ali na região de Pokrovsk, ou seja, então avanços que eles têm noticiado não têm acontecido de verdade. O que aconteceu um avanço ontem,
que que fica uma vila, essa vila chama-se Nelipivka, ela fica mais próxima a Turetsk, mas é mais ou menos entre a direção de Pokrovsk e a direção de Toretsk, mas ela é mais próxima a Toretsk, onde os russos descobriram uma parte do terreno adjacente, mais à direita, que estava vazio, e não tinha ocupação de tropa ucraniana, e eles conseguiram chegar lá, apesar do fogo que os grupos dessa vila, os ucranianos dessa vila, fizeram sobre eles. Eles conseguiram chegar lá e estão ali. Isso ameaça um pouco essa vila de Nelipivka, ameaça bastante, e se a Ucrânia não tirá-los dali, não mandar uma tropa para tirá-los dali, ou não reforçar a vila, pode ser que a vila esteja em risco, na minha avaliação, e a Ucrânia tenha que se retirar dessa vila. Mas ela não é uma vila estratégica que vai fazer com que tanto Toretsk ou como Pokrovsk caiam. Ainda está um pouco distante. Isso não é impossível, mas não vai fazer essa ameaça, mas vai servir de base para atacar outras vilas que a Rússia está precisando atacar. Também ali na região de Toretsk, eu falei ontem na New York, né? Falei ontem relativo a anteontem. Agora, ontem, o batalhão Azov, existe uma fábrica de produtos químicos, essa fábrica de produtos químicos já do tempo soviético, e que estava funcionando normalmente, não agora durante a guerra, após a guerra parou de funcionar, mas os ucranianos tinham usado aquilo lá como abrigo, e como os russos tinham entrado na vila, e estavam dividindo a vila, como eu expliquei, a vila não estava totalmente dos russos, mas os ucranianos estavam dentro dessa fábrica. E os russos cercaram. Só que ontem, com a chegada do batalhão Azov, eles já definiram, eles tiraram os russos da cidade e já abriram um caminho ali para os ucranianos. Eles derrubaram o cerco que os russos estavam fazendo aos ucranianos dentro dessa fábrica em New York, que fica na vila de New York, essa fábrica de produtos químicos. Então, tiraram os russos da vila de New York. Talvez tenha algumas frações de algum ponto escondido da vila, mas aparentemente já foram mandados embora. E isso graças aos reforços que chegaram e ali eles se estabeleceram. A Rússia teve que correr. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Conto com vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem.